Primeira coisa, obviamente, que a gente tem que contextualizar aqui, o que é disbiose? Porque essa semana, inclusive, eu vi algumas coisas, enfim, e 2 vezes eu escutei de 2 pessoas falando que disbiose é uma doença, certo? A disbiose é uma doença lá do intestino. Então, temos que já colocar aqui uma correção, que disbiose não é uma doença. Disbiose é uma condição. Então, se você tem disbiose, você não pode falar assim, estou com meu intestino doente com disbiose. E se algum profissional da saúde te falar isso, que disbiose é uma doença, você também já pode corrigi-lo e dizer que não, que disbiose não é uma doença. Disbiose é uma condição na qual o intestino está com desequilíbrio daquela microbiota intestinal. Então, disbiose intestinal é um desequilíbrio da microbiota intestinal, perfeito? Disbiose intestinal, desequilíbrio da microbiota intestinal. Disbiose é da microbiota do couro cabeludo, disbiose da microbiota do couro cabeludo. E assim a gente vai para todas as regiões do nosso corpo. Então, a primeira coisa que você tem que guardar, gravar na cabeça, é que disbiose não é uma doença. Disbiose é uma condição de desequilíbrio. Ou seja, isso quer dizer, Nutri, que nós temos mais bactérias ruins dentro do nosso intestino? Não necessariamente. Esse é um outro mito também muito falado sobre disbiose, que inclusive até está aqui nas perguntas que o meu marido me fez. Então vamos lá. Quando nós pensamos no intestino simbiótico ou com uma eubiose, que é aquele intestino equilibrado, eu vou usar para você aqui o mesmo exemplo que eu trago para com as minhas pacientes. Eu sempre digo assim, se você mora num condomínio, todo condomínio tem aquele vizinho que não é tão bacana, certo? Tem aqueles que são super legais e aquele vizinho que não é tão bacana. Mas tá tudo certo. Por quê? Porque aquele vizinho que não é tão bacana, normalmente, ele é a minoria e ele não costuma incomodar muito. Então tá tudo bem. O problema é quando esse vizinho que incomoda muito, ele começa a incomodar demais. E isso não quer dizer que esse vizinho, ele seja do mal, ou seja, ele não é uma pessoa do mal, ele só é um cara que incomoda quando ele está em grande quantidade. Quando ele junta lá com a turma dele, ele acaba incomodando o restante do condomínio. E isso é o que acontece dentro do nosso intestino quando nós falamos em disbiose. Muitas pessoas também falam assim, a disbiose é quando você tem muitas bactérias patogênicas dentro do intestino e muitas probióticas. Então, vamos lá. Primeira coisa, probiótico é a bactéria, a cepa que nós tomamos. Probiótica não é a microbiota que habita nosso intestino. Pelo contrário, o probiótico a gente toma, ele cumpre a função dele e ele morre, tá? Então, o que é a disbiose? A disbiose é um desequilíbrio tanto em quantidade, quanto em variedade, quanto em qualidade de bactérias que habitam o nosso intestino. Então, não necessariamente disbiose será um quadro de bactérias patogênicas em grande quantidade no intestino. Não necessariamente. Nós temos condições de disbiose onde nós temos o quê? Uma grande quantidade de bactérias que são tidas como boas, como saudáveis. Eu vou até citar um exemplo aqui para você. Existe uma bactéria, inclusive, que está sendo muito falada, por ela estar muito relacionada ao emagrecimento, à perda de peso, enfim, que é uma bactéria que se chama Akkermansia mucinífila. Essa bactéria em especial, teoricamente, ela é uma bactéria super do bem, super, né, legalzona, bacana que nós tenhamos uma quantidade legal de Akkermansia no nosso intestino. Então, essa bactéria, Akkermansia, ela é maravilhosa. Só que, quando ela está em grande quantidade, ela deixa de ser maravilhosa. Por quê? Porque ela começa a degradar, a comer uma camada importante de proteção que nós temos no intestino, que é a nossa camada de muco. Eu vou fazer um desenho para vocês, tá? Eu até peguei aqui a minha caderneta e um papel para poder desenhar para vocês. Vocês sabem que eu desenho maravilhosamente bem. Então, ajudem aqui a Nutri, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer de conta. Ó, aqui tem o tubo intestinal, né? Por onde vai sair aqui o seu cocôzinho, que eu espero que não esteja em forma de cabrito como esse aqui. Vamos pegar um pedacinho desse intestino, vamos ampliar dentro de um microscópio
Aí nós vamos ver que aqui nós temos várias células intestinais, perfeito? Aí se a gente pegar mais um pedacinho dessa célula e ampliar mais uma vez, nós vamos ver que elas têm mais pedacinhos ainda de células bem pequenininhas, que nós chamamos de microvilosidades. Essas vilosidades intestinais é por onde absorvemos quem? Os nutrientes que entram no nosso corpo, que vai cair aqui na circulação sanguínea, vai levar lá para o nosso fígado, que meu fígado parece uma bexiga, e do fígado vai levar para o coração, e do coração vai distribuir para o nosso corpo inteirinho, tá? Esse é o caminho para o nosso intestino. Então, os alimentos, quando chegam aqui já em forma não, obviamente, de alimento, mas em forma de nutriente, ele é absorvido aqui pelas células, essa absorção cai na circulação sanguínea via sistema porta-hepático, chega no fígado, o fígado manda lá para o coração manda para o nosso corpinho inteiro. Esse é o caminho básico dos nutrientes quando entram no nosso organismo, tá? Então eu vou voltar aqui um pedacinho. Quando a gente está falando aqui de células intestinais, calma aí, deixa eu pegar aqui esse pedaço aqui da folha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um outro quadradinho aqui, ó. Quando nós estamos falando, então, de células intestinais, tá? Células do intestino, nós temos aqui várias camadas de proteção. Nós temos, por exemplo, aqui, as nossas tight junctions, os desmossomas, que são como se fossem clips que grudam as nossas células, uma bem pertinho das outras. E aqui em cima, nós temos também, eu vou até fazer de outra cor. Olha como eu tô caprichosa, gente. Em cima, nós temos uma camada aqui de muco. Eu falo para os pacientes que é como se fosse uma clara de ovo, certo? Aqui você tem uma camada de muco. Essa camada de muco, ela é uma barreira. Ela é uma barreira para quê? Para substâncias que, teoricamente, não deveriam entrar para dentro da célula, entrar dentro ficou redundante, mas é para vocês entenderem bem. Substâncias que não deveriam passar e entrar aqui na nossa corrente sanguínea, isso aqui seria eliminado via fezes. Só que o que acontece? Eu estava dando o exemplo da aquermância. Vamos supor que todas essas bolinhas rosas são as aquermâncias, que a gente sabe que são bactérias super legais, bactérias super do bem. Só que quando essa aquermância está em muita quantidade, sabe o que ela faz? Ela começa a comer parte desta camada de muco. Por quê? Porque a aquermância, que é uma bactéria super boa, ela come, ela se alimenta de muco. E quando ela se alimenta de muco, a gente perde esta barreira de proteção do intestino, e uma das barreiras do intestino ficam já deficientes. Por que eu estou te explicando isso? Para você entender que mesmo uma bactéria que é super maravilhosa como a Akkermansia, ela pode não ser super maravilhosa quando ela está em grande quantidade. Ou seja, disbiose não é sinônimo de só bactéria ruim em grande quantidade no seu intestino. Disbiose é um desequilíbrio dessa microbiota. Independente se é um desequilíbrio por bactérias patogênicas, por bactérias que trazem algum tipo de ruindade para o seu intestino, ou se são por bactérias que são super do bem. Então, coloquem na cabeça de vocês, disbiose intestinal não é crescimento de bactérias patogênicas. Disbiose é desequilíbrio da microbiota.